dentro de um evento como esse, que é um evento de palestras, de informação, é um evento especificamente para discutir ideias, de entender visões diferentes, até visões que são, às vezes, pouco faladas. E hoje em dia, o que a gente tem bastante de censura, a gente tem bastante limitações sobre o que está acontecendo, a gente vê em canais de YouTube, a gente vê na televisão, cada vez mais a gente escuta maneiras diferentes de reduzir a capacidade do outro de falar o que pensa, mesmo sendo, às vezes, algo ofensivo ou algo que pode ser brilhante. Cada vez mais a gente vê o poder do Estado limando isso. E aí eu vou chamar, primeiramente, o Rodrigo para começar falando aqui conosco sobre esse assunto tão hoje badalado que é a liberdade de expressão. Rodrigo. Bom dia, gente. Bom, vou falar hoje sobre liberdade de expressão, um tema que está bastante em alta, um tema que está na moda e um tema que está sendo muito discutido. E apesar de ter algumas associações, isso é um tema de direita, isso é um tema de esquerda, eu queria trazer uma visão que, na verdade, isso é um tema que mexe com cada um de nós e que é importante para cada um de nós, porque não se trata de uma questão política, se trata de uma questão que nós já vimos que de tempos em tempos ela é discutida, ela é debatida. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês para mostrar como que historicamente nós tivemos problemas relacionados à liberdade de expressão e os efeitos que esses problemas nos causaram. Então, quando a gente vai para a Grécia Antiga, por exemplo, nós temos o exemplo de Sócrates. E a gente pensa, vamos tolir a liberdade de expressão porque alguns são loucos, alguns são doidinhos, alguns são antidemocratas. Essas pessoas, não, pelo amor de Deus, não vamos falar com elas. Vamos deixá-las no canto ali e vamos falar de coisa séria. Só que na época Sócrates tentou defender a sua opinião, tentou defender a sua posição e no final ele foi perseguido e ao ponto de ele, para manter firme a sua opinião, ele acabou tirando a própria vida. Então ele preferiu tirar a vida dele do que perder o direito de se expressar, para se ter ideia do tamanho que a importância que se tem da liberdade de expressão. E depois nós tivemos o exemplo de Galileu Galilei, um cientista que, pelo simples fato de contestar que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, ele foi condenado à prisão perpétua e foi ridicularizado. Agora, olha só, um cara que estava ali a partir de uma ideia científica, estava tentando ali mudar um pouco o status quo, ele foi tratado como louco, como um bandido, como alguém que era ofensivo à sociedade. Então é interessante que nem os cientistas, nem as pessoas extremamente inteligentes estão de fora quando o assunto é censura, quando o assunto é a limitação da liberdade de expressão. E é interessante que a gente pense, mas isso aí tudo bem, é só o Sócrates, é só o Galileu, são só exemplos individualizados, exemplos esporádicos. Mas a gente tem que pensar, por exemplo, em Chernobyl. Chernobyl, um acidente, um evento ali localizado, que no momento em que ele aconteceu, falaram assim, não, que isso? Isso aí? Acidente? Isso aí é fake news. Isso aí é intriga da oposição, é coisa de capitalista, é coisa de... não, pelo amor de Deus, camarada, não existe ponto final. E foram postergando, eu não sei se alguns de vocês puderam assistir a série da HBO, que é muito boa, eu recomendo bastante, e que mostra claramente como que a negligência, como que a censura, como não, peraí, não vamos falar disso agora, não vamos falar disso, como que ao você jogar isso para o tapete, você vai aumentando as consequências. E ao aumentar as consequências, não só os indivíduos, não só ali o problema da usina aconteceu, como ele afetou ali a milhares de pessoas. Afetou a vegetação, afetou ali os animais, e isso foi alastrando também para cidades próximas. Então, olha só, não, vamos calar aqui, porque não vai ter problema, é só o Gustavo, é só o Altivo, é só o Christopher, não vai ter nenhuma repercussão. E é interessante a gente pensar bastante isso. E isso não é coisa do passado, isso não é coisa, isso aí é União Soviética, isso aí já acabou. Beleza, agora a gente teve um exemplo em outubro de 2019, um cientista chinês chamado Lin Weiliang, que alertou o mundo inteiro sobre a ofensividade então, nem se sabia, era uma variação do coronavírus. Depois nós conhecemos como Covid-19. E ele falava, olha, é necessário ter um distanciamento social, é necessário usar máscaras, é necessário uma higienização maior, nós precisamos ter cuidado porque nós estamos diante de uma potencial pandemia. Falaram, não, peraí, camarada, você está muito exagerado, fica aí tranquilo, não vamos prosseguir com isso, isso é teoria da conspiração, fake news. Deu carimbo de fake news, não passou para frente, e isso lá em outubro. Depois,
as coisas foram acontecendo, ele foi preso, infelizmente ele também faleceu pela Covid-19, então ele literalmente estava com a pele em risco, porque ele estava ali falando sobre a gravidade e ele infelizmente foi vitimado pela gravidade da doença. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, quantas e quantas vidas poderiam ter sido salvas, quantos familiares, quantas pessoas queridas nós poderiam estar aqui hoje se esse cara não fosse, se a opinião dele não tivesse sido censurada, se esse alerta dele não tivesse sido negligenciado. Quantos e quantos meses de ação nós poderíamos ter tido e não tivemos por causa simplesmente da censura, porque ele estava, na teoria, relatando uma fake news, ele estava ali propagando desinformação. Só que, com o passar do tempo, nós vimos que, na verdade, ele tinha razão. E é interessante a gente pensar, tá, tudo bem, nós estamos falando só de expressão, nós estamos falando de nada demais, você está querendo só falar alguma coisa para alguém. Quando a gente fala em expressão, nós estamos falando não só em relação à fala, mas também na sua maneira como você vai agir em relação às artes. Nós estamos falando em relação ao cinema, ao jornalismo, nós estamos falando de uma maneira extremamente ampla. Não é simplesmente eu expor as minhas opiniões ou você achar que as minhas opiniões são preconceituosas ou equivocadas. A gente está no meio de tal como o método científico. Então, a gente pensa em liberdade no sentido amplo e a gente pensa que é como se fosse um salame. Olha que coisa aparentemente nada a ver. Mas se você parar para pensar, você pega um salame, você não come o salame inteiro, você não come o salame direto. Você vai partindo ele ali finamente, pedacinho a pedacinho. E, infelizmente, a nossa liberdade, nós vamos perdendo ela da mesma forma, de pedacinho em pedacinho. E quando a gente assusta, ela já foi embora. Então, eu queria agora dar o espaço também para o meu amigo Altivo, para ele trazer para vocês outras visões em relação à liberdade de expressão.